Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 170 do Abananados Istacast. Você que nos ouve aí pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, nos acompanha pelo Instagram ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. O episódio de hoje é com Felipe Medeiros lá de Arara, ele que é defensor da causa animal, mais um monte de coisa. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, meu amigo. Estou muito feliz em estar aqui nesse grandioso podcast, o qual já agregou muito em toda a minha vida, em toda a minha carreira, e eu estou muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Medeiros, eu sou um jovem lá do município de Arara, sou consultor em gestão pública, sou presidente do Instituto Municipal de Previdência de Arara e tenho diversas ações voluntárias à frente da causa animal. Sou defensor nato da causa animal lá em Arara, na região do Brejo Paraibano e na nossa Paraíba, também em todo o Brasil. E também sou embaixador do maior movimento contra maus tratos animais aqui na Paraíba. E essa é a segunda participação aqui de Felipe no Abananados, né, Felipe? Seja muito bem-vindo mais uma vez, a gente fica muito feliz com a sua participação. E eu queria já saber de cara como é que nasce essa conexão aí com a causa animal. A conexão com a causa animal, Jardison, nasceu através da minha mãe inicialmente, que gosta muito, ama muito os animais. A gente tinha em casa diversos felinos, já teve, né? Ainda tem. E também tivemos pássaros, tivemos outros animais, papagaio, minha mãe tinha coelho, e eu ali na infância sempre tive contato com os animais, e culturalmente da minha família, todos gostam, eu aprendi a gostar e a amar. E em especial fui crescendo na vida, cerca de 4 anos atrás, tive o meu primeiro animal, sendo o meu, que é o meu cachorro, que é Thor, que é meu filho, é minha fonte inspiradora. Muitos vão criticar, que dizer, é só um cachorro, mas para mim ele não é um cachorro, é meu filho. Através desse pet, desse animal que eu tenho, que é Thor, eu consegui enxergar os animais de uma forma diferente. Até então, qualquer mal que alguém fizer a um animal, eu vejo como se fosse o meu animal. E foi daí, depois de ter sentido um amor também mais próximo, de saber que aquele animal é meu, aquele animal me ama, me segue na casa, me dá carinho, dorme comigo, foi através desses sentimentos que aí sim eu me apaixonei mais pelos animais. Então é a partir desse sentimento que talvez tenha surgido uma indignação quando você vê maus tratos em outro animal e que te levou a partir para a ação. Exatamente. Depois de eu ficar mais velho, me envolver mais com o público, na questão política, também tive a oportunidade de trabalhar por quase 5 anos na Polícia Civil, um trabalho, tanto trabalhando como estagiando. Fiz muitos contatos com delegados, com amigos policiais. E ao ter aquele amor, aquele sentimento pelo meu animal, acabei tomando conhecimento no decorrer da vida de alguns crimes de maus tratos. E um certo dia, em um fato que teve lá em Arara, um indivíduo atirou em um animal e eu me posicionei. O caso repercutiu muito, tive muito apoio, tive muitas críticas, e a partir dali eu vi que eu merecia e os animais precisavam de alguém que se levantasse e falasse por eles, já que infelizmente eles não têm voz, eles não podem falar. E desse dia para cá eu não parei mais. E volto a dizer, faço isso de coração, de uma forma voluntária, e cada animal que ali eu vejo o rostinho do meu animal, que é minha base à frente dos animais. Nessa trajetória na causa animal, esse fato aí foi o mais marcante ou teve algum outro? Tivemos diversos casos marcantes, foram vários, mas esse ele
me marca porque foi o início aonde eu me expus publicamente, né? Mas antes, já quando eu estagiei e trabalhei na delegacia, na 21ª seccional, a gente ali acompanhava diversos casos contra animais e a gente sempre trabalhava da forma mais correta para punir os criminosos. Mas na minha carreira, depois que eu me entreguei, fui a público, através das redes sociais, denunciar diretamente esses casos, o que mais me marcou foi esse que atiraram contra o animal e o caso de um indivíduo lá em Arara que até faleceu, acho ano passado, ele agredindo um cachorrinho, um filhote no meio da rua, que eu também denunciei e repercutiu em toda a Paraíba. São 2 casos que eu não esqueço e foram 2 casos também que me fizeram despertar isso dentro de mim e ver que era aquilo que eu precisava seguir e que estou seguindo até hoje e que tenho certeza que muita gente vai vir falar de mim e eu vou defender ainda mais essa bandeira, mesmo levando tapa, mesmo tendo críticas, mas Deus tem feito muito por mim através dessas ações. Assim, Felipe, na sua visão, o que menos as pessoas elas entendem acerca do que seria esse trabalho voluntário? Infelizmente, tipo, o pessoal entra em contato comigo e fala, fazendo exemplo aqui, Felipe, tem um cachorrinho com a pata quebrada lá na rua Belo Horizonte. Vai lá e resgata ele e cuida do animal. A boa intenção é essa, que o pessoal entra e realmente comunica o fato, lembra que você é um defensor, mas a tristeza disso tudo que nem todas as vezes, nem todos os casos referentes a animais tem como eu resolver. Por quê, Felipe? Eu não tenho uma estrutura. Qual seria essa estrutura? Eu não tenho um abrigo, eu não tenho dinheiro suficiente para arcar. A gente sabe, a gente que tem pet sabe, que qualquer cirurgia na causa animal é 3, 4, 5 mil reais. Se a gente levar até lá para a areia no público, tem a questão de uma doação lá, tem que fazer 500, 600 reais, que é correto para manter o hospital, um hospital que trabalha muito bem, um hospital veterinário de areia. E é isso, é um desafio muito grande, principalmente financeiro e de tempo. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho que ter meu lazer também. E sou eu sozinho na causa animal. Peço até desculpa que não só assim, dizendo eu sozinho sendo egoísta. Graças a Deus eu tenho as pessoas que me seguem no Instagram e ajudam com as doações, com as contribuições, e eu consigo fazer acontecer. Também tenho amigos. Quando eu digo sou eu sozinho, é meu tempo sozinho. Para correr particular, para ligar. E lembrando ao pessoal que isso é um trabalho voluntário. Eu tenho que trabalhar para botar comida na minha casa. Eu tenho que sair, viajar para não me estressar, não ficar triste, né? Eu tenho que viver, mas também eu tenho que ajudar os animais. E eu quero que o pessoal entenda que tudo isso é de forma voluntária. Se um dia Deus te der a oportunidade que seja um trabalho, eu tenho certeza que aí eu vou fazer o triplo do que eu faço sendo voluntariamente. É dessa forma mesmo, né? As pessoas precisam entender que não é porque a gente tem essa disponibilidade de ajudar que a gente vai poder ajudar sempre. Porque a gente entende que às vezes tem ali uma caixinha com 10 gatinhos, mas a gente não tem condições de levar aqueles 10 gatinhos para casa. Eu já fiz a loucura de trazer alguns para minha casa porque eu não queria deixar eles no meio da rua. Só que aí a gente corre contra o tempo para tentar alguém que adote. Muitas vezes, muitos animais abandonados. Felipe, resgata aqui. Eu até falo, eu não posso resgatar esses animais, então eu vou ter que levar para minha casa. Aí quem vai cometer o crime de maus tratos sou eu. Por quê? Eu não paro em casa, Jades. Não paro.
vivo viajando em uma cidade, em outra, trabalhando, minha empresa. Quando eu paro no município de Arara, às vezes ali eu vou ali me confraternizo com os amigos, quando não tem nada da causa animal para fazer. Aí quando aparece alguma demanda, eu já vou lá, saio daquela confraternização, já vou enfrentar a missão e fazer acontecer. E tipo, eu não posso resgatar esses animais para minha casa, porque senão eu vou acabar eu mesmo, tipo, não dando o suporte a ele pela minha vida corrida. Mas eu tento sempre agregar, articulando lá temporário para cuidar dos animais, pessoas que gostam, e eu vou ali, abro uma campanha de doação, a gente arrecada dinheiro, a gente cuida lá do animal e vai dando certo, Deus vai abençoando. E é um desafio, viu? Mas é isso, a gente ajuda como pode. E você tem ajudado da forma como você pode. Inclusive, eu queria saber como é que você faz essa conciliação, ela, né? Trabalho, vida pessoal, esses resgates, quando dá. Como é que dá para fazer isso tudo? É bem complicado. Conforme eu disse aqui, eu trabalho lá no Instituto de Previdência do município de Arara já há quase 5 anos. Vem dando tudo certo, todas as contas aprovadas. Mas graças a Deus e a esse podcast aqui, assim que eu tive o meu primeiro contato, eu tive contrato na empresa, eu tive aqui para anunciar que tinha acabado de abrir uma empresa de consultoria em gestão pública. E graças a todos os amigos, a todo o network, a todos os contatos, eu consegui abranger minha empresa. Hoje eu estou no município de Belém, estou no município de Remígio, estou na Câmara Municipal de Arara e tem outros vários contratos para sair nos próximos dias, nos próximos meses, e só tende a crescer. E minha vida, conforme eu falei anteriormente, é bem corrida. Aí eu foco já no início da semana em correr já para atender os municípios, em deixar as coisas do Instituto de Previdência lá em Arara, tudo em dia, tudo organizado. E como eu falei, fica 50% do meu tempo destinado à minha empresa e 50% do meu tempo destinado à causa animal e à minha vida, que é a questão da minha família, a questão dos meus problemas, a questão de vai sair, vai se confraternizar, vai viajar. Minha vida é dividida entre o trabalho e a causa animal. Vanessa tá pegando 1% aí só, então. Pega. Vanessa é uma grande companheira. Vanessa é bem reservada. Vanessa me apoia. Eu fico feliz por isso e agradeço. É uma companheira de vida que eu sou muito grato a Deus. Ela apoia e ela gosta muito de animais, apesar de ter muito medo de cachorro grande. Ela morre de medo. Dois animais que ela tem medo, né? Rã e cachorro de grande porte. Meu amigo, ela tem medo. Cachorro, que ela disse quando era criança, um cachorro de grande porte correu atrás dela, ela tem medo. Mas em questão de cachorro menorzinho, ela ama. Não que ela não ama os cachorros de porte grande, né? Gosta do mesmo jeito, só tem um pouco de medo. E rã, meu amigo, é um trauma que ela tem. Ela fica bem com medo mesmo quando vê uma rã. E eu sou feliz pela companheira que tenho, que me apoia. Mas também, Jats, a causa animal tem às vezes trazido tristeza para dentro da minha casa. Aí você vai perguntar, por quê, Felipe? Do jeito que eu faço bem, tem pessoas que vêm e me atacam. E quando me atacam, eu fico triste, eu fico brabo. Às vezes fala alguma besteira ali que você está dentro da sua casa, né? E aquele problema, às vezes, a gente leva para os nossos familiares. Minha companheira é professora, vai para a escola, aconteceu isso com o Felipe, ele se posicionou dessa forma, se posicionou dessa. Como eu me tornei uma pessoa pública, quem sofre as consequências não só eu, é minha mãe, é minha companheira, é meu pai, é minha sobrinha, é minha irmã, e essas pessoas sofrem juntos com esses ataques. Mas é isso, do jeito que sofrem junto, elas também festejam juntos. Elas sabem que a causa não é fácil. É verdade. Mas aí, voltando só um pouquinho aí na tua fala, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua empresa. Porque eu sei que novos contratos estão vindo por aí, mas vamos captar um pouquinho mais aí, né? A nossa empresa, Felipe Medeiros Consultoria em Gestão Pública, é uma empresa voltada à governança em RPPS. O prefeito ali, o município que tem RPPS, que quer colocar
um gestor competente, ele contrata a nossa empresa para orientar toda a base administrativa do Instituto de Previdência. Também a gente trabalha com câmaras e prefeituras. Como a gente trabalha, como nossa empresa trabalha nesse segmento? A gente trabalha através de digitalização e organização de documentos, assim deixando toda a gestão pública mais inovadora. Excelente. Então, aí as prefeituras, as câmaras que estão precisando de um serviço como esse, já sabem que aqui na região nós temos a empresa de Felipe, né? E aí, voltando para a causa animal, Felipe, né? Qual é a maior, assim, a parte mais pesada, emocionalmente falando, né, de lidar com a causa animal? A parte mais pesada é a preocupação, porque a partir do momento que aparece a missão, você já tenta resolver, só que é meio que um caminho escuro. Você vai, qual é o caso? O animal acabou de ser atropelado. A gente tem que correr atrás já de um veterinário, correr atrás de um contato para organizar ali uma cirurgia, um atendimento veterinário urgente, que requer custo, e ao mesmo tempo a gente tem que correr atrás da polícia militar, da polícia civil, para assim identificar quem atropelou aquele animal. E a gente fica durante praticamente um dia inteiro naquela ansiedade, naquela correria, naquela preocupação, e a gente sofre junto com os animais, e quando o animal tem um dono, junto com um tutor, e a gente traz essa responsabilidade para a gente, e isso é uma preocupação que nos deixa, mas a gente sabe que no final, quando o animal se recupera, quando dá tudo certo, a gente fica muito feliz. E também tem a parte de quando não dá certo, o animal não consegue sobreviver daquele maus tratos ou daquele acidente. É a parte preocupante e triste. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor, para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida, cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. E assim, o que mais falta hoje para quem atua na proteção animal? Falta, conforme eu disse antes, falta estrutura. A gente precisa, principalmente aqui nessa cidade, na nossa cidade, na nossa região aqui, a gente precisa de um abrigo. Em todos os municípios. Em Arara a gente precisa de um abrigo. Em Solânia a gente precisa de um abrigo. Em Serraria a gente precisa de um abrigo. Em Cacerengue. Em todas as cidades aqui da nossa região a gente precisava de um abrigo em cada cidade desse município. Inclusive lá em Remígio tem 2 abrigos. Admiro muito o trabalho de Adriana lá da APA e o trabalho da minha amiga, que agora não estou lembrando o nome, que é lá da Toca dos Bichos. Tem 2 abrigos. Essas cidades deveriam ela também ver esse município como espelho. Ter um abrigo para os animais. A gente precisa de estrutura. Não só do abrigo, a gente também precisa do apoio da população, o apoio do poder público. Não é que eu não tenho o apoio do poder público. Tenho. Mas só que eu preciso de mais pessoas. Eu preciso que os políticos, os vereadores, os gestores, de todos os municípios aqui da região se envolvam. E a gente também precisa que os nossos governantes, governo do estado, governo federal, se envolvam também mais nessa causa. Já tem crescido muito essa causa, mas ela precisa ainda de um olhar melhor e maior. A gente pode dizer que a gente tem mais cobrança hoje do que a gente está ajudando, né, Felipe? Tem mais cobrança.
É complicado. As pessoas cobram muito, mas na hora de ajudar é meio complicado, né? E falta estrutura. Muita estrutura, inclusive. Aí vamos para uma parte agora, né, da questão dos maus tratos mesmo e das denúncias. O que realmente configura maus tratos diante da lei hoje? O crime de maus tratos é fácil de identificar. Quem tem um animal, tem que ter um animal limpinho, né? Um animal vermifugado, um animal vacinado, um animal cuidado. Levar o animal no pet shop se não tem condição. Dar um banho ali em casa mesmo. Tem que ter um ambiente limpo, um recipiente de comida limpinho. Sempre deixar a água ali disponível. Se eu chego num local e o cachorro ali está num ambiente que está cheio de fezes, que está sem água, sem alimentação, no sol, configura maus tratos. Inclusive a lei de 2020, né, que é a lei 14.064, deixou o crime de maus tratos mais responsável, mais punitivo, deixou mais firme, e graças a essa lei os animais estão tendo mais proteção. E a gente precisa que ela também abrange outros animais para termos mais rigor e respeito pelos animais. Em outras palavras, qualquer negligência com o animal a gente pode dizer que é maus tratos, né, Felipe? Exatamente. Se alguém presencia um caso de maus tratos, qual deve ser a primeira atitude que essa pessoa deve tomar? A primeira atitude é comunicar à polícia militar, que é a polícia ostensiva, que está nas ruas ali, né? O segundo passo, se puder, estiver próximo a uma delegacia, ou você ir até a delegacia mais próxima, comunicar à autoridade policial, que é o delegado de polícia, para assim diligenciar todo o caso. Excelente. E aí, se a pessoa que presenciou aquele caso tiver foto e vídeo, isso pode favorecer na denúncia? É muito importante para todos os tipos de crimes, né? A gente filmar, ter áudios, gravações e a gente apresentar às autoridades. Também, se você não quer se expor, não quer ir ali informar ao policial militar, não quer ir na delegacia com medo de represálias, que é o comum, você pode acessar lá o site da Secretaria de Proteção Animal do Governo do Estado, www.cepa.com.br, e lá tem o canal Proteger e Denunciar. Você pode ir lá e fazer sua denúncia totalmente anônima. A secretaria lá vai receber, vai passar para a Polícia Militar Ambiental e no futuro breve eles vão diligenciar e fazer uma operação policial para assim averiguar se realmente está tendo esses crimes. Que eu acho que é uma das melhores formas de se fazer hoje, porque do jeito que o mundo está, Infelizmente, tudo que a gente puder fazer de forma anônima é melhor, porque as pessoas elas estão num nível de loucura absurdo. Né? Você denuncia por uma coisa mínima e as pessoas vão lá e lhe matam. Então, se você puder fazer de forma anônima, até faça para lhe resguardar. E se você tiver realmente peito e puder fazer também, faça. Mas não deixe o animal sofrer por conta de maus tratos, não, porque o negócio é sério. Sobre as denúncias, aqui quem é de Arara, de Solânia, de Remígio, de Serraria, de Borborema, de Bananeiras, da Paraíba, tiver alguma denúncia de maus tratos, não está sabendo como fazer ou está com medo, pode entrar em contato comigo. Eu sou uma ponte para ajudar, eu sou uma ponte para fazer a ligação e lhe explicar como fazer essa denúncia, ou até eu mesmo posso fazer, porque mesmo tendo medo, mesmo sabendo que eu posso sofrer represálias, eu tenho um Deus protetor lá em cima que vai me defender, eu tenho certeza, e eu vou conseguir colocar o máximo de criminosos na cadeia através dessas denúncias. Agora uma pergunta mais de cunho pessoal mesmo, assim, eu queria saber sua opinião, né? O que os municípios ainda estão falhando muito em relação à causa animal? Os municípios precisam urgentemente investir mais na causa animal. Conforme eu falei anteriormente, precisamos de seja criado abrigos, centro de zoonoses, fazer mutirões de castração, de vermifugação, vacinação, de resgate. Os municípios precisam pensar
de forma diferente em investir nesses segmentos, né? E também entendo, às vezes, a falta de recursos. O governo federal precisa criar um Ministério da Proteção Animal para, assim, mandar emendas e mandar o financeiro para os estados destinar aos municípios. Aí vai ser, melhora a questão da causa animal na Paraíba e no Brasil. E o que seria mais urgente? Estrutura, prioridade ou sensibilidade? Acho que estrutura, prioridade e sensibilidade tem que ser os três juntos para assim a gente conseguir o objetivo. Acho que tem que priorizar primeiro, né, a causa animal para poder ver o resto depois, porque senão não vai conseguir nada, né? Até então, para a questão política do político, que o político ele é político porque ele quer ajudar as pessoas, ele ajuda as pessoas. É através da política que a gente consegue mudar a realidade das pessoas, que consegue mudar também a realidade dos animais, de todos os seres humanos. Se ele pensar bem e levantar essa bandeira, levantar essa causa, ele vai ser visto da melhor maneira possível. Eu fico feliz, eu confesso a você, quando eu estou fazendo alguma ação da causa animal, que eu tenho apoio de um político. Eu fico feliz quando eu vejo um político ali defendendo um animal, cuidando, dando uma ração, dando um lar, eu fico feliz. Tipo, quando eu vejo vídeo nas redes sociais de políticos com animais, às vezes até tentando se promover, eu acho forma correta. O próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma atitude linda quando subiu lá no Palácio, na sua posse, dia 1º de janeiro de 2023. Ele subiu com uma pessoa deficiente, representando os deficientes, com outras pessoas representando outros gêneros, e subiu com um vira-lata lá na rampa. Ele demonstrou o amor e o cuidado que seu governo ia ter pelos animais. E também criaram o programa Simpatinhas, que é um programa de identificação animal, que está em início ainda, mas que já foi tomada uma atitude do governo. Espero que o governo faça mais, crie um ministério, um Ministério da Proteção Animal, para assim ampliar essas benfeitorias para os nossos animais. E conforme eu lhe disse, eu fico feliz quando vejo um político, independente seja de esquerda ou de direita, que esteja com um animal, porque só assim, a política estando envolvida dentro da causa animal, a gente realmente vai conseguir fazer mais pelos animais, porque tudo que gira em torno do mundo hoje, tudo que respiramos é política. A boa política. Talvez uma secretaria, Felipe, dentro dos municípios não fosse tão fácil de ser criada, mas uma coordenadoria talvez com mais facilidade a gente conseguisse, né? Que os municípios conseguissem criar, né? Eu não sei com relação aos recursos como é que poderia ser feito isso, mas se a gente olhar para os animais enquanto saúde pública também, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para os gatos e vê uma esporotricose, né? A gente vê muito isso, sério, né, como saúde pública. Né? Então, a gente entende isso como saúde. E a esporotricose, ela é mais fácil ser tratada no animal do que no humano. Se passar para o animal, se o humano pegar o fungo da esporotricose, é bem triste, viu? Eu não quero nem pensar numa coisa dessa. Né? A própria raiva no humano, o negócio já é meio complicado, né, também. Então, assim, talvez até uma coordenação dentro de uma Secretaria de Saúde, né, para ver essa questão da causa animal voltada para a saúde. É mais um ponto importante, ter órgãos oficiais dentro de cada município que represente a proteção animal, seja uma diretoria, uma coordenadoria, uma secretaria. O correto mesmo é ter uma secretaria com toda uma estrutura, mas eu volto a dizer, falta também apoio do governo federal para encaminhar recursos para assim essas secretarias ter o sustento financeiro
e ser efetuado o trabalho. Por isso que eu estou dizendo, né? Se a gente cria uma secretaria, fica um pouco mais complicado porque não tem um recurso. Então tem que vir de cima para poder as coisas funcionarem, né? Porque criar uma secretaria sem recurso, o negócio é meio complicado, né? Então tem que ter todo um manejo ali vindo de cima do governo federal. E para vir de cima, os nossos políticos têm que também cobrar, correr e na tribuna falar. Cobrarem, a gente tem que cobrar deles. Exatamente. É todo um contexto. É todo um contexto por trás, exatamente. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios. E na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. Você acredita que a castração em massa ela poderia resolver parte do problema? Eu acho que resolve 60% do problema. A castração diminui a multiplicação dos animais, né? Só que também a gente não pode sair castrando todos os animais, senão vai chegar um tempo lá na frente que praticamente a gente não vai ter animais, a gente precisa ter animais. Mas eu acredito que projetos voltados a castrar animais abandonados, que não existe animal de rua, viu? Existe animal abandonado. Nenhum animal está na rua porque é de rua, não. Ele está na rua porque ele foi abandonado. Ele foi vítima já de início do crime de maus tratos. Já foi abandonado, que abandonar se configura crime de maus tratos. O animal o animal que vive na rua, ele já vive por início de um crime, que é o abandono. E precisa ter um cuidado melhor com esses animais. Realmente eles precisam ser castrados, porque quando um animal abandonado se relaciona com o outro, provavelmente aquele animal também vai ficar abandonado. Ele vai procriar e vão vir outros animais. Eu creio que a castração é um dos pontos principais. Agora também precisamos da conscientização aos crimes de maus tratos, precisamos das punições, precisamos também de mais delegacias especializadas em proteção animal. Você pode ver hoje tem, se eu não me engano, tem só João Pessoa, não sei se Campina Grande tem também, tá entendendo? A gente precisa aqui na nossa região, a polícia ambiental, a gente precisa mudar a cultura referente aos animais. Muita gente também cria passarinho preso, não acho isso certo, não acho justo. Ninguém quer ser preso, ninguém quer viver preso. Precisa de conscientização, que é o primeiro ponto, e depois precisa de punição. E só assim a gente vai mudar a cultura das próximas gerações. E já falando das próximas gerações, eu acredito muito na educação, acredito que você também. A minha próxima pergunta é justamente nesse sentido. A educação nas escolas ajudaria a reduzir maus tratos no futuro? A educação nas escolas sobre os animais precisa urgente, é importante, já para a gente evitar que esses alunos sejam punidos se tiver uma cultura errada, se tiver uma atitude errada contra um animal. Inclusive, no último ano passado, eu levei um projeto muito lindo para o município de Serraria, para o município de Arara, para o município de Remígio. Foi a Escola Amiga dos Animais.
que é um projeto do Paraíba contra Maus Tratos, o qual eu sou embaixador aqui na região, e a gente levou para esses municípios, a gente foi passando nas escolas, nas turmas, nas escolas, juntando os adolescentes, as crianças, e orientando que maltratar animais é crime, orientando como deve se tratar animal em casa, e foi muito feliz, muito gratificante, é uma alegria imensa. E isso foi o mínimo que a gente conseguiu fazer. Isso era algo que devia ser implementado diariamente nas escolas. Eu acredito que o caminho é realmente esse, né? A educação é a base de tudo, e essas crianças elas precisam aprender desde cedo, e o animal ele precisa ser respeitado, e como as próximas gerações elas estão aí para aprender realmente como a coisa funciona e como deve ser, a gente precisa confiar nelas e passar para elas o que é de bom, e não o que essas gerações que já estão aí estão aprendendo ainda de ruim e passando adiante essas ruindades todas, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as verdades que ninguém fala. Como, por exemplo, o que ninguém conta sobre a causa animal que você vai me contar agora. É uma bandeira difícil, é uma luta árdua, é uma luta que nem sempre a gente consegue o objetivo, que é ajudar e defender os animais. Em muitas ocasiões a gente perde forças e acaba ficando enfraquecido. Em outras a gente fica forte. Não é fácil. Conforme eu disse anteriormente, tem que estar preparado emocionalmente para ser atacado, para ser aplaudido, para ser festejado, para ser agraciado. Tem que estar preparado. Tem altos e baixos. É uma bandeira bem complicada, mas que no final, se você tiver força, foco e fé, Deus vai lhe abençoar. Qual é o erro mais comum de quem ama animais só pela internet? O erro mais comum de quem ama animais só pela internet é não demonstrar esse amor no dia a dia. Quem realmente ama um animal faz uma contribuição quando algum amigo abre lá uma campanha de doação. Quem realmente ama animal vai e denuncia, nem que seja de forma anônima. Quem ama animal vai e incentiva os outros defensores a cuidar dos animais, a proteger os animais. O político que ama animal, ele traz recursos para o município em prol do bem-estar animal. E é isso. E a causa animal ela também sofre com politicagem? No meu ponto de vista, a politicagem pode chegar a atrapalhar algumas ações da causa animal, mas a política pública de verdade, ela é muito positiva para os animais. Inclusive é através da política que a gente pode ajudar os nossos animais, através de projetos, através de emendas parlamentares, através de diálogos, reuniões, de leis, é através da política que a gente de fato consegue mudar a realidade dos nossos animais. Existe exploração da causa simplesmente só para aparecer, Felipe? É uma pergunta bem complexa essa. As pessoas que eu conheço diretamente aqui na Paraíba são pessoas sérias que defendem de verdade a causa animal. Até agora não me deparei com ninguém usando disso para se beneficiar. A questão do benefício, se alguém virou político ou não, foi algo natural, que através daquela ação, algumas pessoas vão impulsionando a pessoa a se dirigir para aquele caminho da política, e através da política até aquele próprio defensor, protetor, foi se envolvendo e pensando, através da política eu posso melhorar as minhas ações. Eu vejo dessa forma as pessoas que eu conheço. Mas também no dia que eu ver alguém trabalhando, defendendo a causa animal em benefício próprio ou tentando se aproveitar, eu vou me manifestar. E quem realmente ajuda quase sempre fica no anonimato?
Tem muita gente boa. Tem muita gente boa que ajuda, que prefere não se expor. Porque a questão de exposição, é como eu falei, você tem que estar preparado para elogios ou críticas. Até no meu caso. Tem muita gente boa, tem muita gente que ajuda, até mais do que a gente ajuda, e prefere ficar no anonimato. Mas a exposição também é muito importante, porque faz com que causas sejam levadas mais longe, né? Por exemplo, as redes sociais, elas ajudam vocês demais, né? Numa campanha, por exemplo, né? As redes sociais é nossa base hoje, nossa base. E às vezes também, o que é que acontece com a gente que vive 100% expostos? Às vezes é tão comum pra gente tá direto, todo dia escutando sobre, o gatinho foi maltratado, o cachorro foi maltratado. E às vezes a gente se comunicar bem comum naquela situação, porque fica rotineiro nas nossas vidas e às vezes a gente não consegue transparecer o mesmo sentimento daquela pessoa que está vendo aquilo a primeira vez. A gente já vê algo como algo comum, só que não é comum. A gente já foca mais em fazer o trabalho e resolver o problema. Vamos supor, um animal que foi atropelado e os tutores estão ali desesperados. E o animal precisa de um atendimento. A gente tem que estar com a cabeça focada, tem que estar com a consciência tranquila, equilibrada. Não pode se emocionar e tomar nenhuma decisão precipitada, equivocada. Tem que todo fazer um estudo do que está acontecendo e tentar de fato resolver o problema. Hoje você é uma pessoa pública, mas tem pessoas que estão ali no anonimato, que são pessoas comuns. Essas pessoas, como é que elas podem ajudar na causa animal? Eu peço desde já que quem admira meu trabalho, quem admira o trabalho voluntário de outros protetores, de outros políticos referente à causa animal, quando for aberta uma campanha de doação, vá ali, abre teu aplicativo. Se tiver R$1, faça a doação desse R$1, R$2, R$10. Se você tiver mais condição, faça uma doação melhor, porque se os entes públicos não estão tentando suprir nem resolver esse problema, eu tenho certeza que cada cidadão, fazendo a sua parte, quando alguma campanha é aberta, a gente consegue melhorar a vida dos nossos animais. E aquela pessoa que não pode doar dinheiro, o que é que ela pode fazer para ajudar? Ela pode denunciar, ela pode compartilhar, ela pode curtir, comentar, influenciar, ela pode ir a uma manifestação, ela pode estar conversando com a visão dela que a gente precisa cuidar dos animais, ela pode ajudar a gente nas redes sociais, divulgando os vídeos de doação, nos grupos de WhatsApp. Tem várias maneiras de ajudar a causa animal. Quando eu falo só a forma financeira, é quem está com aquela condição, mas a gente sabe que muita gente não tem a condição, às vezes financeira, de ajudar, mas tem a condição de propagar a informação. Excelente. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Qual é a mensagem que você deixa para quem pensa em desistir do voluntariado ou que já pensou em algum momento? Se mantenha forte, se mantenha firme, com foco sempre. Lembre que é voluntário. Você não é obrigado a dedicar sua vida 100%, mas faça o que Deus pede, o que Deus coloca no seu coração. Que é foco, força, fé. Que Deus te abençoe cada vez mais e não desiste, porque lá na frente tudo fará sentido.
E para quem presencia ou presenciou o sofrimento animal e finge que não viu? Aí é covardia. Aí é lamentável. Aí você tá se omitindo. Aí você tá prevaricando. Aí você não tá fazendo a sua parte. E mais tarde a conta chega. Felipe é atacado, Felipe recebe hater, Felipe recebe um monte de mensagem mandando ele desistir, falando mal dele. Diversas. Coisas que eu não vou nem dizer por aqui. Mas apesar de tudo, por que você ainda escolhe continuar? Pelos apoio, comentários, curtidas, abraços, sorrisos. Tô ali na rua passando, passa uma criança e diz: ó, o menino defensor dos cachorros, dos animais, ele quer se referir, né? Pela família, pela minha mãe, pela minha companheira, pelos amigos que me ajudam e pensando em fazer mais. Não são as críticas, que é desse tantinho, eu externo aqui, mas os elogios é maior 1000 vezes que as críticas. E não são essas críticas que vão me abalar. Pode criticar lá, é até bom, que vai dar mais engajamento no meu perfil e vai me dar mais combustível para trabalhar à frente da causa animal. É isso, Felipe. Eu agradeço demais pela sua vinda ao Abananados mais uma vez, hoje para falar um pouco mais sobre a causa animal. A gente fica muito feliz, muito obrigado. E é isso, eu espero contar com a sua participação em uma outra oportunidade. Muito obrigado de verdade. Eu fico muito agradecido. A última vez que eu estive aqui, cerca de 2 anos atrás, minha vida era outra. Era e é uma vida boa, só que Deus tem me abençoado cada vez mais. E você pode ter certeza que eu vou voltar aqui ainda maior, não maior por status, não maior por cargo, não maior pelas ações que eu fiz, mas eu vou voltar aqui maior de coração, com projetos maiores, com resultados melhores. E eu só tenho a agradecer a esse podcast Abananados, que tem abençoado minha vida de forma grandiosa. Muito obrigado pelas palavras, por ter vindo até aqui. Agora a gente vai se despedir do nosso público, olhando para as nossas câmeras. É isso, pessoal. O episódio 170 fica por aqui. A gente agradece pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!